Caminhoneiro enfrenta riscos mortais no posto de parada mais perigoso e descobre um segredo. Carlos Ferreira, 47 anos na estrada, um titã do asfalto, nunca tinha vivido uma noite tão tensa quanto aquela. Era madrugada, a chuva caía forte, cada gota batia no capô do caminhão, como estalo de trovão. Ele estacionou no posto de combustível Aço Farpa, lugar sinistro e temido por toda a turma das carretas. Dizem que ali nada é o que parece. E naquela noite alagada pelo medo, Carlos entenderia que o pior ainda estava por vir. Ao redor, só ferrugem esmagada, carretas envelhecidas e sombras que se moviam no escuro como animais caçados. O cheiro de gasolina, misturado com terra molhada, criava um ar pesado, sufocante. De repente, a quietude foi quebrada por gritos abafados, sons cortantes, carregados de ódio e desespero, seguidos de clangor metálico vindo de uma oficina clandestina. Um galpão mal iluminado. Curioso, quase arrastado por uma força invisível, ele se aproximou. Por entre fendas da porta velha, viu algo que não se preparou para enfrentar. Um grupo de homens mascarados, energia crua e violenta, negociava cargas roubadas, pallets escondidos, motores adulterados, objetos que gritavam ilegalidade. Vozes roucas conspiravam, o comércio sujo vibrava no ar, enquanto um deles batia chaves de roda, quebrando o silêncio em estalos ameaçadores. Carlos congelou, o peito batendo contra o concreto da suspeita. O ar sumiu. O medo gelado invadiu seus ossos como lâmina afiada. Eles vão me ver, pensou, todo o corpo trêmulo. Tentando registrar provas, ergueu o celular devagar, mas um vulto se virou. Olhos cegos, atrás da máscara, fixaram nele. Um homem desceu rápido, a chave de roda na mão. Reluzia sinistra. Naquele instante, tudo se tornou um pesadelo palpável. Sentiu o chão fugir? Fugir ou denunciar? Sua vida estava pendurada num fio vermelho, um jogo cruel entre o silêncio e a verdade. Tentando fugir, percebeu sombras se multiplicando, vozes sussurrando obscenidades, enquanto manchas vermelhas manchavam o que deveria ser só chuva. Mas ali, envolto pelo perigo crescente, um segredo mais sombrio começou a brotar. Ritual? Não parecia apenas crime, era quase uma cerimônia sombria, com símbolos estranhos pintados nas paredes. Murmúrios que parecem invocar algo do outro lado. Sentiu o estômago revirar. O lugar não era só um ponto no mapa. Era um caldeirão de horror e mistério, e ele, um homem comum, se via trancado dentro dessa engrenagem cruel. Enquanto o medo apertava seu peito como uma mão forte, ecos do passado invadiram sua mente, fantasmas que ele preferia esquecer, medos antigos se misturando ao presente. Sua coragem vacilava. Cada passo precisava ser calculado, ou ele poderia não sair dali vivo. Mas algo o impelia. Uma voz interna insistia. Você precisa descobrir. Você tem que contar. E ali, entre aço enferrujado, chuva e ameaças, a linha entre vida e morte se esgarçava. Carlos não sabia se escaparia, nem o que encontraria logo ali na escuridão. O mistério do posto Aço Farpa apenas começava a se revelar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Carlos lutava contra seu próprio medo, um som repentino estourou no ar. Um grito agudo cortando a tempestade como um raio. A porta do galpão se abriu com força e um homem atirou-se para fora, tremendo e com o rosto pálido como um fantasma. Era Pedro, um conhecido de Carlos, um caminhoneiro que frequentemente trocava histórias no mesmo posto. "Carlos!" Ele gritou, a voz embargada. "Você precisa correr! Eles estão atrás de mim!" Carlos ficou paralisado. Pedro, o cara que sempre parecia tão tranquilo? Mas não havia tempo para perguntas. Impulsionado por uma adrenalina desconhecida, Carlos se lançou em direção ao amigo. Aquele encontro trouxe um fio de esperança, mas a atmosfera estava carregada de algo mais. Do galpão, os homens mascarados saíram e a tensão tornou-se palpável. O olhar de Pedro era repleto de pavor e Carlos sentiu um arrepio na espinha. "Você não sabe o que eles estão fazendo aqui." Pedro ofegou, enquanto a chuva continuava a cair em torrentes. "É muito pior do que você imagina. São parte de um esquema maior. Não é só roubo. Eles estão..." Antes que o homem pudesse terminar, um estrondo ecoou. Um dos mascarados havia disparado uma arma. O silêncio da noite foi quebrado pelo som, e em um instante o galpão foi preenchido com pânico, luzes se acendendo de repente, revelando a cena. Uma sala cheia de maquinaria estranha e símbolos grotescos nas paredes, como se fosse um altar. Era um jogo de poder, e agora Carlos percebia que não estava apenas lidando com bandidos, mas com algo que ultrapassava a compreensão. "Para onde vamos?" Carlos perguntou, tentando arrastar Pedro pelas costas. No entanto, a confusão era insuportável. As sombras estavam se movendo, e os homens começaram a cercá-los. "Precisamos revelar o que está acontecendo." Pedro insistiu. "Eu não entrei nesse lugar por acaso. Eu fui enviado aqui para descobrir uma conexão entre os caminhoneiros e uma rede mais perigosa. Eles estão utilizando as paradas de caminhões para levar algo muito mais que cargas." Uma bomba caiu na mente de Carlos. Ele se lembrou de histórias sussurradas entre os motoristas sobre desaparecimentos misteriosos, sobre caminhões que nunca mais eram vistos. Mas o que Pedro estava insinuando parecia tirado de um filme. "Precisamos de provas!" Carlos gritou, a respiração acelerada. "Se você estiver certo, isso pode ser muito maior do que pensamos." Nesse momento, um dos homens mascarados avistou os dois. A tensão explodiu em um instante e a fuga tornou-se prioridade. Carlos e Pedro dispararam em direção ao caminhão de Carlos, mas quando chegaram à cabine, o que encontraram fez seu coração parar. Uma mulher, amarrada e com um pano na boca, estava lá. Era Ana, a irmã de Carlos, que havia desaparecido meses atrás. E agora? A revelação deixou Carlos em choque. A conexão era demasiadamente próxima. Sua respiração se acelerou. O peso da realidade esmagava seu peito. O que Pedro dissera gritava em sua mente. Tudo estava interligado. "Por que você não me disse nada sobre a Ana?"
Carlos se virou para Pedro, mas a expressão do amigo estava distorcida pela angústia. Eu não sabia. Eu prometi que não seria envolvido. Pedro respondeu, antes que os homens os alcançassem e um novo eco de gritos cortasse a noite. Agora Carlos não apenas precisava escapar. Ele tinha que enfrentar a verdade que estava prestes a desmoronar seu mundo. Questionava tudo. Quem eram os verdadeiros inimigos? E o que mais estava em jogo? As sombras se aproximavam, e as primeiras gotas de sangue se misturavam à chuva, tingindo o chão com a realidade de um pesadelo que apenas começava. Carlos estava em choque. A imagem de Ana amarrada no caminhão era como um soco no estômago. Mas não havia tempo para raciocinar. Os homens mascarados se aproximavam, e o desespero se espalhava pelo ar como fumaça, sufocante. Vem, precisamos sair agora! Carlos puxou Pedro, mas o olhar dele estava fixo na cena. A confusão no rosto de Pedro não era a única coisa que incomodava Carlos. O silêncio abrupto que caiu ao redor, como se a chuva tivesse parado, aumentava a tensão. Pedro sussurrou, eles não podem os levar. Você não entende. A Ana, ela é a minha irmã. A voz de Carlos saiu com uma intensidade que ecoou. Você sabia que ela estava aqui e não disse nada? Não é isso. Pedro estava pálido. Eu também a estou procurando. O que está acontecendo aqui é muito mais complexo. Há algo que você não sabe. Nesse momento, um grito cortou a noite como uma lâmina. Um dos homens mascarados Y entrou na cena com um brilho maligno no olhar. Vocês não vão sair daqui. Temos contas a acertar. Carlos sentiu um frio na barriga. O mais assustador não era só a possibilidade de serem capturados, mas a ideia de que tudo estava interligado. Pedro fez um movimento com a cabeça, indicando que era hora de correr. Eles saltaram para fora do caminhão, e a chuva recomeçou a bater de forma feroz. Mas antes que eles pudessem avançar, outro estrondo ressoou. Gritos, e não só do lado deles. As luzes do galpão piscavam loucamente, revelando figuras nas sombras, formando um círculo. Era um ritual, e no centro, algo mais sombrio se desenrolava. Aquilo! Carlos não pôde conter a palavra. O que é aquilo? No centro do círculo estava uma figura revestida em um manto preto. Com uma mão, ele ergueu um objeto misterioso, um símbolo que Carlos reconheceu. Ele lembrava dos desenhos esboçados nas paredes do galpão. Aquela imagem não era apenas arte, era um sinal. Algo que o havia perseguido em seus pesadelos. Um símbolo que falava de controle e domínio. O rosto na sombra virou-se para Carlos. Ele não podia acreditar no que via. Qual é a conexão, Pedro? O que você sabe? O medo constrangia a voz de Carlos. Eu sou parte disso. O peso do mundo caiu sobre Pedro. E Carlos sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. Fui recrutado. Estava sob a promessa de desvendar uma rede imensa. Mas, meu irmão, Carlos, ele está por trás disso. A revelação foi como um soco. Seu irmão? Você está dizendo que ele está envolvido com tudo isso? Pedro balançou a cabeça, a angústia desenhada em seu rosto. Sim, ele é um dos líderes. Eles estão usando os caminhoneiros para algo muito mais terrível do que roubos. Não é só uma operação de contrabando. Está tudo conectado com algo proibido. Eu não queria acreditar, mas agora estamos no centro disso. Carlos sentiu a terra sob seus pés oscilar. O que havia acreditado ser real desmoronava. Pedro, seu amigo, sempre tão tranquilo, agora era uma peça num jogo cruel. Mas não podiam ficar ali.
O ritual se intensificava e cada segundo contava. Vamos! Carlos gritou, mas antes que pudesse arrastar Pedro, uma explosão de luz iluminou o galpão. O ar ficou denso com fumaça, e uma força invisível os atirou ao chão. O ritual se desencadeou, e Carlos sentiu um frio cortante ao seu redor. O novo pânico levou-o a vislumbrar a verdadeira natureza do que estava acontecendo. Fuja, Carlos, fuja! Pedro gritou, mas a fumaça os envolvia, as vozes em um rugido inquieto. Carlos fechou os olhos, o mundo girando ao seu redor. E antes que pudesse compreender, a figura encapuzada virou-se completamente, revelando um rosto reconhecível. Seu próprio irmão, Daniel, um homem que desapareceu anos atrás. Daniel! Carlos gritou, o horror tomando conta dele. O que você está fazendo? Você nunca soube, sempre viveu na ignorância. A voz de Daniel era preenchida de uma frieza indescritível. Carlos percebeu que tudo tinha mudado. A verdade que procuravam estava agora exposta, e a linha entre amigo e inimigo se tornara nebulosa. A noite havia tomado um rumo insuportável. E agora? Carlos já não sabia quem confiar. E o próximo passo poderia definir não só seu destino, mas de todos ao seu redor. A expressão do irmão, agora totalmente evidente, desencadeou um turbilhão de emoções em Carlos. Medo, raiva, confusão. Tudo confluiu em um instante. Daniel, por que você está fazendo isso? A voz de Carlos foi embargada, como se carregasse o peso de anos de dor. Você sempre foi tão inocente, Carlos. Nunca quis que você soubesse. Daniel respondeu. O tom dela misturava desdém e tristeza. Mas agora não há mais como fugir. Você está preso no nosso jogo. A fumaça densa os envolvia, e o ritual parecia ganhar vida, como se uma força sobrenatural saísse da escuridão. Carlos sentiu seu coração disparar. Os homens mascarados, agora figuras distantes, se moviam como a brisa leve. Mas Daniel estava cada vez mais nítido, como um monstro emergente da sombra. Era um traidor. Alguém que Carlos nunca imaginou ser capaz de tal crueldade. Imediatamente, Pedro gritou: Carlos, corre! A adrenalina atingiu Carlos como um soco no estômago. A imagem de Ana amarrada, refém deste horror, passou pela sua mente. E ele não podia ficar ali, paralisado. Mas antes que pudesse reagir, uma explosão de luz reacendeu o ambiente. Uma aura de poder pulsava, e os homens mascarados começaram a recuar, como se fossem sombras se dissipando sob a luz do sol. Os murmúrios, que pareciam invocar forças obscuras, tomaram a forma de gritos histéricos. O que Carlos viu em seguida o deixou paralisado. Uma mulher, vestida de branco, apareceu do nada. A silhueta tanto familiar quanto estranha, com um olhar que parecia atravessar. Eu sou a única que pode te salvar. Quem é você? A voz de Carlos tremia, mas algo a mais fervia dentro dele. Não era apenas o horror do momento, havia uma fagulha de reconhecimento. Era Laura, a esposa de Daniel, que desaparecera anos atrás. O choque quase o derrubou. Laura, você estava morta. Sua incredulidade quase se tornava uma questão, mas o passado logo se misturou com o presente. Eu não morri, fui forçada a assumir. O desespero osava em sua voz. Daniel, ele me trouxe para este mundo, esse lugar,
Esse ritual é tudo parte do plano dele. Carlos sentiu uma fissura em sua percepção. Não era apenas a conexão com a revelação do irmão, mas a verdadeira natureza de Daniel começava a brotar. A ideia do homem que ele considerava um traidor tinha se torcido, revelando um investigador secreto, envolvido em algo muito maior do que ele poderia imaginar. Por quê? Por que todo esse horror? Carlos não conseguia entender. Porque ele precisa de você, Carlos. A sua força, a sua conexão com os caminhoneiros. Ele transformou isto em um jogo de poder e controle. Laura explicou apressadamente, enquanto o pânico crescia ao redor deles. A revelação de Laura cortou Carlos como uma lâmina. Não, tudo isso começou como um simples roubo. Os roubos, o desaparecimento da Ana, era tudo um plano. E o que você diz está além da minha compreensão. Mas antes que pudesse digerir tudo isso, Pedro gritou novamente, puxando-o para a realidade. Carlos, olha! Um dos homens mascarados, agora em um frenesi, começou a se transformar. A máscara começou a derreter, revelando uma face grotesca, nem humana, nem monstruosa. A metamorfose fez o estômago de Carlos revirar. Eles não são apenas homens, são seres, algo mais! Carlos gritou, a certeza do horror sendo abafada pelo caos ao redor. O ritual estava fora de controle, e agora a tempestade que antes parecia distante se aproximava, o ritmo dos relâmpagos batendo com cada batida de seu coração. Precisamos sair agora! Laura exclamou, mas antes que pudessem se mover, a figura encapuzada de Daniel interveio, a expressão misturando raiva e algo que lembrava desespero. Não. Ir. O rito precisa ser concluído. De repente, um grito agudo, quase agourento, ecoou nas profundezas do galpão. As luzes começaram a piscar e Carlos sabia que o tempo estava se esgotando. Os homens monstros se aglomeravam, se preparando para a investida final. E o que acontecera a seguir, ninguém poderia prever. E a verdade bombardeava sua mente. Cada palavra de Laura se entrelaçando com cada passo. Você é parte disso, Carlos. Você não pode ignorar o que está em jogo. Um nó apertou na garganta dele. O clima se tornava uma tempestade, não apenas de chuva, mas de emoções. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo a partir daquele instante. Eles precisam agir. Mas quem eram os verdadeiros inimigos? E o que exatamente Carlos estava prestes a descobrir sobre si mesmo e sua própria família? E a verdadeira luta apenas agora começava. Carlos sentia o coração pulsar com a intensidade do caos à sua volta. A figura encapuzada de Daniel se aproximava e cada passo parecia um golpe. A realidade se desdobrava diante dele como um pesadelo, uma tapeçaria de traições e revelações. Ele mal tinha tempo para processar o que estava acontecendo. Preciso agir, pensou, a adrenalina fazendo seu corpo tremer. Mas antes que pudesse se mover, uma explosão de luz iluminou o galpão, ofuscando sua visão. O ar ficou pesado, e a fumaça tomou conta dos sentidos. Gritos, agitação. As criaturas que antes pareciam apenas homens, agora estavam transformadas em monstros grotescos, e a figura encapuzada de Daniel era o centro desse vendaval. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Daniel gritou, sua voz carregando um eco de poder. Mas Carlos não conseguia pensar direito. O olhar de Laura o distraía, e ele começou a compreender que a luta não era apenas física. Era uma batalha de almas. Fuja, Carlos! A verdade é muito pior! Laura gritou, mas a fumaça parecia prender os dois em um domínio de dor. E então, com um movimento rápido,
Daniel ergueu algo acima da cabeça. Um amuleto que parece pulsar com energia. E foi nesse momento que tudo mudou. Um grito ensurdecedor cortou o ar. O amuleto se iluminou e a sala inteira pareceu tremer. Era como se um vórtice de energia cobrisse tudo, e Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele caiu, o mundo à sua volta se distorceu. E uma sombra tomou forma, algo que parecia ser uma memória borbulhante em sua mente. Quando Carlos finalmente se levantou, a cena estava diferente. O galpão já não existia. Ele estava em um campo aberto, e o céu era um mosaico de estrelas brilhantes. Carlos piscou, tentando entender o que havia acontecido. Mas o pior chegou a seguir. Ele estava ali, não sozinho, rodeado por figuras familiares, pessoas que jamais sonhou estar ali. Sinto muito, Carlos, mas a verdade é que sempre estivemos aqui. A voz de Daniel ecoou ao seu redor, e seu rosto, uma máscara de arrependimento e determinação, se formou diante dele. Cada figura que apareceu era alguém que Carlos conheceu, pessoas que tinham desaparecido, e todas estavam atrás dele agora. Não pode ser. Carlos se sentiu paralisado. Era um reencontro, mas com dor e revolta. Um gigante quebra-cabeça de enganos. Vocês estavam recebendo mensagens. Era tudo uma armadilha. Sim, meu irmão, eu precisava de você como um manto sobre este ritual, Daniel confessou, os olhos fixos em Carlos. O amuleto era a chave. Ele invoca a antiga conexão entre os caminhoneiros. A tensão nos ombros de Carlos escorregou, enquanto seus medos mais profundos se tornavam realidade. Neste instante terrível, uma figura conhecida se separou do grupo. Era Ana. A visão dela, saudável, mas com uma expressão distante, não trouxe alívio. Carlos, escute! Ela começou, mas os olhos dela não eram os que ele lembrava. A realidade começou a se desintegrar novamente, e Carlos tentou se aproximar, mas tudo desmoronou. Os rostos mudaram, distorcidos em sorrisos zombeteiros, e então a escuridão cresceu. Vocês estão todos conectados! Carlos gritou, o desespero fervente. Seu próprio irmão, Daniel, agora revelando um lado obscuro. Ana, enquanto sombra da liberdade, todos eram ladrões de sua verdade. E durante esse ataque ao seu próprio entendimento, Carlos percebeu que cada escolha que havia feito tinha sido manipulada. Ele não era apenas uma peça no jogo, era a peça central. O amuleto estava lá, a ligação a um passado que ele não compreendia. E quando a cena começou a fissurar em silêncios, o amuleto brilhou ainda mais. Carlos sentiu uma força lhe puxar de volta para a realidade. Ele precisava lutar. A pergunta cruciante ecoou em sua mente, no centro desse caos. Quem realmente era seu aliado? E qual era o verdadeiro objetivo de Daniel e das sombras? O tempo se esgotava, e com a pressão do destino batendo à sua porta, Carlos estava pronto para descobrir a resposta que mudaria tudo. Mas agora algo mais terrível se aproximava. A possibilidade de que ele mesmo poderia ser o maior inimigo que estava tentando combater. Carlos sentiu seu coração pulsar com a intensidade do caos ao seu redor. Ele estava preso em um labirinto de terror, cercado por figuras familiares, que se tornavam cada vez mais distorcidas. A revelação de Daniel, seu próprio irmão, era um soco no estômago. Mas havia algo maior em jogo, algo que ele não conseguia entender. O amuleto na mão de Daniel brilhava com uma luz intensa, e a escuridão parecia engolir tudo ao seu redor. Você não pode fazer isso! Carlos gritou,
a voz cortando a noite como uma faca. Não pode usar nosso passado assim. Daniel sorriu de maneira sombria, um sorriso que mandou ondas de gelo pela espinha de Carlos. Você não entende, Carlos. Isso nunca foi sobre nós. Eu não sou o vilão aqui. O verdadeiro inimigo está mais perto do que você imagina. As palavras de Daniel ressoaram no ar. Um novo medo começou a brotar em Carlos. O mundo ao seu redor parecia desabar, a névoa se dissipando, revelando um cenário muito mais assustador. A figura encapuzada, antes uma sombra ameaçadora, agora se tornava cada vez mais nítida. E não era Daniel, não era um homem, mas algo que Carlos nunca poderia ter imaginado. Não pode ser! Ele balbuciou, enquanto entendia que a figura era uma versão de si mesmo, mas envolta em trevas, os olhos brilhando com uma fúria que ele não reconhecia. Você! O horror o esmagou. O que estava acontecendo? A figura sombria sorriu e Carlos sentiu a realidade balançar, como se estivesse prestes a desmoronar. Eu sou o que você não quer ser, Carlos. O que você se recusa a aceitar. O poder que flui em suas veias. A saliva entalou na garganta dele. Pedro, que estava a seu lado, arregalou os olhos, percebendo a verdade que estava se desenrolando. Carlos, isso não pode ser. Isso é... Cale-se! A versão obscura de Carlos latiu com uma voz profunda e rouca. Este lugar não pertence a você ou ao seu irmão. Você é apenas uma peça no meu jogo. A tensão era palpável. Carlos olhou para Daniel em busca de alguma explicação, mas o irmão estava tão em choque quanto ele. O que isso significa? Carlos se virou, esperando a resposta que mudaria tudo. Significa que este ritual não é apenas um chamado à escuridão. É uma oportunidade, e você, Carlos, deve decidir de que lado está. Suas escolhas determinarão o futuro. A confirmação da traição, a ligação familiar se transformando em um pesadelo, deixou Carlos totalmente perdido. Ele não sabia mais em quem acreditar. Então você me usou, Daniel? Usou todos nós? Eu não sabia que ele existia. Pensei que a oferta de poder pudesse me unir a você. Mas agora tudo mudou. A voz de Daniel tremia, os olhos marejados. Mas a versão sombria de Carlos não mostrava misericórdia. Chega de joguinhos. Vamos decidir de uma vez. É hora de escolher o destino. E antes que Carlos pudesse reagir, uma luz incrível irrompeu do amuleto nas mãos da versão obscura dele. Uma energia avassaladora se espalhou pelo galpão. Ele se viu puxado para o centro, sob a pressão de uma tempestade, e tudo começou a girar. Carlos, não! Daniel gritou, mas seu irmão já estava em movimento. Um a um, todos ao redor foram tragados pela luz radiante e, ao mesmo tempo, pela escuridão voraz. A última coisa que Carlos viu antes de ser engolido foi o olhar desesperado de Pedro. As palavras de advertência se perdendo na confusão. E então, tudo ficou em silêncio. Um vazio profundo o absorveu. Quando a luz dissipou, Carlos se encontrou em um lugar desconhecido. Um terreno remoto e inóspito. Fim? Genda. Sim, Grenda. Catatá. Sei claramente dela, Genda. Fala com grande assim. Nó, envolvendo carta, o ridículo com a potência. Ganda, o mate da Wanda. Candice. Antes tudo, os mistérios se acumulavam e a jornada estava apenas começando. Carlos se viu envolto pela escuridão
e a sensação de estar sozinho o esmagou. Ele respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia a 1000 por hora. Onde estava? Aquele lugar não parecia real. O ar estava frio e um vento cortante soprava como se quisesse arrancar seus pensamentos. Ele olhou ao redor, à procura de qualquer identidade familiar, mas tudo parecia um deserto. Carlos, você está bem? A voz de Pedro quebrou o silêncio e um impulso de alívio inundou o peito de Carlos. Ele virou-se rapidamente e viu Pedro, os olhos arregalados, a respiração pesada. Porém, algo estava diferente. A expressão de Pedro era de pânico, misturado com algo mais, como um segredo que ele não podia compartilhar. Você também veio parar aqui? Carlos perguntou, hesitante. A falta de resposta de Pedro fez um nó se formar na garganta dele. Temos que sair, Carlos. Não é seguro aqui. Pedro parecia nervoso, mas a urgência na voz não escondia seu medo. Daniel. Onde está o Daniel? Naquele momento, a escuridão pareceu vibrar. Carlos fechou os olhos, lembrando-se do irmão, a figura que se transformara em um knockout de traição e revelação. Mas antes que pudesse pensar em mais algo, um grito ecoou, nítido e desesperado. Era Ana! O coração de Carlos disparou e ele começou a correr. Ana! Estão vindo! Ele gritou, as palavras saindo com desespero. Pedro o seguiu, mas algo o deteve. Você não entende, Carlos, devemos... Entretanto, a intensidade do grito de Ana silenciou qualquer protesto. Carlos não podia perder tempo. Ele finalmente a viu, agachada em um canto, os olhos arregalados, a respiração ofegante. Ana! Carlos correu até ela, mas à medida que se aproximava, notou que havia um brilho estranho ao seu redor. Era como uma rede de energia invisível que pulsava ao ritmo de seus batimentos. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz trêmula. De repente, Ana se levantou, e o olhar que lançou a Carlos era a mistura estranha de amor e algo que ele não podia identificar. Carlos! Escute, não sou quem você pensa. A declaração soou como uma explosão e o mundo ao redor dele começou a girar. O que você quer dizer? Carlos estava confuso, a mente girando como uma roda gigante. Você é a minha irmã. Mas conforme ela falava, o medo dentro dele crescia. Eu fui levada, Carlos. Eles me usaram. Todos nós estávamos sob controle. Controle? De quem? A voz de Carlos saiu mais alta, fogos de artifício explodindo em sua cabeça. A última coisa que ele queria era acreditar que Ana estava envolvida nisso. Frente a ele, Ana hesitou, e no momento em que abriu a boca, uma estrondosa luz brilhou deles. É tudo uma ilusão! Todos nós, incluindo você, Carlos. Você não é apenas o irmão da Ana. Você é parte de tudo isso. O amuleto que Daniel usou é uma ligação para uma dimensão que conecta todos nós. As palavras dela explodiram em sua mente. A revelação, que até parecia absurda, se arrastava para uma verdade devastadora. Como assim? Eu sou parte disso? Sim, a verdade é que você nunca soube, Carlos. Você sempre foi um dos escolhidos. Ana começou a se transformar diante dele. A forma dela começou a mudar, a pele brilhando como uma luz intensa, e a figura de sua irmã se desfez diante de seus olhos. Você é a chave. O que quer que seu irmão faça, você está no centro. Nem mesmo sabe que sua própria vida está sendo manipulada.
Carlos sentiu o chão sob seus pés sucumbir. A verdade era clara como o dia. E, de repente, tudo mudou. Não era só Daniel que estava manipulando. Ele mesmo era parte do jogo. Uma onda de choque atravessou seu ser, fazendo seu corpo tremer. Mas ainda havia algo nele que se recusava a aceitar essa nova realidade. Não! Isso não pode ser verdade. É impossível! A negação escorria de seus lábios. Ao fundo, uma risada ecoou. Carlos se virou e viu Daniel, envolto em sombras, um sorriso maquiavélico se formando em seu rosto. Ah, meu querido irmão! Finalmente você começa a entender. Está na hora de escolher seu verdadeiro lado. O labirinto de enganos crescia mais profundo e Carlos estava prestes a se afundar em uma verdade que poderia mudar o destino de todos ao seu redor. Ressonâncias de antigas lealdades e novos horrores dançavam ao redor dele, e as escolhas estavam apenas começando a ser feitas. No fundo, ele questionava quem era realmente seu aliado e o que o próximo movimento poderia significar para o futuro de todos. Carlos ficou paralisado. A revelação de Ana o atingiu como um soco no estômago. Ele mal conseguia processar o que acabara de ouvir. Você não é a minha irmã? A dor se instalou, um nó apertado na garganta. Ele queria acreditar que era tudo uma ilusão, um truque das sombras. Pedro estava ao seu lado, a expressão confusa refletindo o mesmo estado de choque. Carlos, não escute! Gritou Pedro. Mas o silêncio que seguiu foi ensurdecedor. A forma de Ana começou a reverter, a luz ao redor dela piscando como uma lâmpada prestes a queimar. Eles vão nos prender. O tempo está acabando. As palavras de Laura ecoaram, mas Carlos não conseguia desviar o olhar. Você sempre foi a chave, Carlos. O amuleto, ele precisa de você. A voz de Ana agora era a de um eco distante, como se tudo estivesse se desintegrando ao seu redor. O desespero tomou conta dele, mas havia um brilho em seus olhos que não era apenas choque. Era a determinação se levantando das cinzas. Não pode ser! Você é a minha irmã! Nós sempre estivemos juntos! Carlos exclamou, a cabeça girando. Ele se lembrava de cada momento que passaram, cada riso compartilhado. Muito do que ele sentia era como um sonho sendo rasgado. Mas o que Ana dizia era um grito de alerta, e a realidade estava prestes a despedaçar-se novamente. A verdade é muito mais terrível do que você imagina, gritou Ana. Antes de tudo ficar escuro e um redemoinho violento se formar ao seu redor. Você precisa escolher. Neste instante, uma luz ofuscante varreu o local. Carlos não conseguia ver. A escuridão se desfez e o mundo virou um borrão de cores. Ele sentiu que estava sendo sugado novamente. E então, tudo se acalmou. Quando a visão voltou, Carlos se encontrou em um novo espaço amplo. Uma grande sala iluminada por uma luz estranha, como um sol escarlate. Reflexos dançavam nas paredes, e as sombras pareciam ter vida própria. Ele olhou ao redor e viu Daniel, mas não era o irmão que ele conhecia. A figura de Daniel estava transformada, como se fosse uma cópia obscurecida de quem ele era antes. Você tem que entender, Carlos. Estou aqui para te guiar, Daniel disse, a voz ecoando com um tom de autoridade que fazia o chão tremer. A expressão dele estava cheia de uma energia sombria, carismática. Sem perceber, Carlos deu um passo para trás, o coração apertado. Guia? Para onde? Carlos se virou de uma vez, procurando Ana, mas não a viu. Onde ela está? O pânico estava começando a tomar conta de seu coração. Ela não pode te ajudar, Carlos. Você já percebeu, não é? Daniel se aproximou lentamente, e o olhar que Carlos conhecia tão bem agora estava misturado a algo que parecia um vazio profundo. Ana é parte disso. Você também.
Carlos sentiu a terra sob seus pés tremer. Não, eu sou o irmão dela. O que você está dizendo? A incredulidade inundou sua mente. Uma maré de memória surgia. O carinho dos laços familiares agora era substituído por uma sensação estranha. Nesse instante, o ambiente ao redor deles começou a distorcer-se novamente. As paredes pareciam se fechar e a realidade se curvava. E então aconteceu, como em um filme de terror. Uma luz branca ofuscante irrompeu do chão. Uma voz estrondosa ecoou. A verdade está se revelando. Carlos sentiu seu corpo ser lançado para trás. E quando recuperou a visão, viu Pedro sendo avançado por sombras. Sem pensar, correu em direção ao amigo. Mas antes que pudesse chegar, uma explosão vibrante iluminou o espaço. O que estiver escondido nas sombras revelou-se. Não eram apenas sombras, mas seres que pareciam almas aprisionadas. Homens e mulheres mantêm-se enquanto se retorciam. Carlos, gritou Pedro, a culpa e o pavor em seus olhos. Eu não sabia a conexão. Ela é mais profunda do que pensávamos. Você tem que parar, Daniel. Nesse momento, Daniel riu. Um caos insano em seu olhar. É tarde demais. Você não pode mudar o destino que já foi traçado. E foi nesse segundo, quando tudo parecia perdido, que Carlos teve uma ideia. Uma memória antiga atravessou sua mente. Algo que Ana uma vez lhe dissera sobre amor e sacrifício. A luz ao seu redor intensificou, um poder pulsante que emanava de seu interior. Com a força que ele mal compreendia, gritou: Eu não sou só um peão nesse jogo. A sala começou a tremer e as entidades começaram a desaparecer. Mas antes que pudesse perceber a gravidade da situação, um novo rosto surgiu entre as sombras. Era Laura, mas não da forma como a conhecia. Agora ela flutuava em uma aura radiante, e quando olhou para Carlos, seus olhos brilharam com uma intensidade que fez seu coração parar. Carlos, você é mais forte do que todos nós. Você é a verdadeira chave. A luz ao redor dela começou a dançar, e Carlos respirou fundo, sentindo uma nova onda de esperança surgir. Mas enquanto a verdade começava a brilhar, uma nova escuridão encurtou o espaço. O ciclo apenas havia começado e novas escolhas estavam prestes a serem feitas. Cada decisão poderia ser fatal, e no fundo a pergunta ecoou: quem realmente era Laura? O que mais estava escondido nesse jogo mortal que moldara suas vidas? A luz da sala de Daniel começou a se apagar e um frio cortante invadiu o ar. Carlos sentiu um arrepio na nuca, como se algo sombrio estivesse prestes a acontecer. Ele encarou o irmão, essa nova versão dele, e o pânico começou a crescer dentro dele. O que você quer dizer com que eu sou parte disso? Gritou, a voz ecoando no espaço vasto e vazio. Daniel riu, mas não era uma risada de alegria. Era uma risada repleta de desdém. Você sempre foi o escolhido, Carlos. O poder está em você e nós precisamos de você para completar o ritual. A cada palavra, a verdade se tornava mais insuportável. Pedro, ao lado dele, estava paralisado. Carlos, não dá para acreditar. Você não pode se aliar a ele. O amigo parecia prestes a colapsar de tanto medo. E naquele momento, a sala tremeu como se soubesse da gravidade do que estava em jogo. A figura de Laura, antes tão reconfortante, agora parecia uma memória distante. Carlos estava em um limbo,
e a única firmeza era o olhar desesperado de Pedro. Fuja, Carlos! Nós precisamos! Mas antes que Pedro pudesse terminar, uma explosão de luz irrompeu do amuleto que Daniel segurava. Era como um relâmpago cortando a escuridão ali dentro. Carlos sentiu seu corpo ser puxado, como se as pedras que formavam o chão quisessem absorvê-lo. Não, Pedro! Carlos gritou, mas uma onda de energia o lançava para longe, distorcendo a realidade. E então, a sala desapareceu. Carlos enxergou um túnel de luz, como se estivesse sendo sugado pelo cosmos. O desespero e a dúvida o cercavam, e tudo ao seu redor girava rapidamente. Uma voz ecoava. Escolha, Carlos! Este é o seu destino! Nesse momento, Carlos percebeu que não estava sozinho. Ele se viu cercado por figuras, sombras familiares e outras que ele não reconhecia. Uma infância de memórias flutuava ao seu redor, mas uma delas o atingiu com um peso devastador. Era sua mãe. Carlos, você precisa nos salvar. O olhar dela era de pureza, mas algo naquele cenário diminuiu ainda mais os batimentos dele. Isso não é real! Carlos gritou para a escuridão. Isso não é possível! E então a verdade se desdobrou e tudo ficou claro. Essa realidade não era simplesmente uma ilusão. Era um plano complexo e maligno, tecido por Daniel, pelas sombras e por ele mesmo. Cada escolha, cada movimento, era uma dança no palco de um teatro sombrio. Você precisa aceitar! A voz de Daniel atravessou a confusão. Estamos todos ligados. O poder surge de você. As sombras foram ascendendo e a sala voltou à vida novamente. Mas não era mais a mesma. As paredes se moldaram e agora tinham rostos. E cada face refletia os medos e os arrependimentos de Carlos. No auge do terror, uma figura emergiu. Uma versão fantasmagórica de Carlos, mas com os olhos escuros e um sorriso frio. Você pode me chamar de destino, irmão. Seu próprio destino. Isso quebrou qualquer resistência que o jovem ainda tinha. Seu próprio reflexo era a verdadeira sombra à sua frente, e tudo que ele conhecia parecia desmoronar como um castelo de cartas. A realidade estava se tornando nebulosa. As vozes de sua mãe e de Ana se misturavam em um grito agudo. Você não pode mudar o que você é. O choque passou por todo o corpo de Carlos. Você é a chave e você nos traiu. Não, eu não sou. Eu sou só um homem comum. Carlos se viu cercado e travado entre mundos. Sentiu as lágrimas escorrer pelo rosto. A carga emocional era pesada, mais pesada do que qualquer destino poderia suportar. E quando tudo parecia perdido, Carlos decidiu. Ele não poderia deixar que o destino o definisse. Não, eu sou mais do que isso. A determinação crescia como uma chama, iluminando a escuridão ao redor. Nesse exato instante, a luz no amuleto estourou. E com um brilho ofuscante, a realidade começou a se desfazer ao redor deles. Fulgor e trevas. Um último grito ecoou. E Carlos se viu atirado para a frente, com a verdade cravada em seu coração. Eu escolho a liberdade. Mas a pergunta permaneceu no ar, ecoando na transição. O que realmente significava a liberdade para ele? E ao ser lançado ao desconhecido, Carlos percebeu que a maior batalha ainda estava por vir. Carlos sentiu a pressão da escuridão ao redor, mas havia algo dentro dele que queimava como uma chama. Eu não sou parte disso. Não me tornarei um cenário de suas escolhas, gritou, enfrentando a versão sombria de si mesmo. A sala parecia tremer em resposta, como se estivesse viva, o chão vibrando sob seus pés.
Você não pode escapar de quem você é, Carlos. Você já faz parte disso. A figura obscura respondeu, os olhos brilhando com uma malícia que o fez tremer. O ambiente era uma tempestade de luz e sombra, os murmúrios se intensificando e a sensação de impotência aumentava. Não seremos apenas peões nesse jogo. Carlos gritou novamente, sua voz ecoando com uma força renovada. Não havia mais espaço para o medo. Era hora de enfrentar a verdade. Então, do nada, uma luz intensa surgiu do amuleto que havia ficado para trás. Carlos, em um impulso, estendeu a mão até a luz, sentindo um calor familiar. Uma memória distante se acendeu em sua mente. Os momentos com Ana, o amor de sua mãe, a força da amizade de Pedro. Essas conexões são o que me tornam forte. Pensou. Nesse instante, as sombras começaram a recuar. Daniel, a figura de seu irmão, estava agora à mercê da luz que surgia. Você não pode fazer isso! Venha, Carlos! Gritou ele. Mas Carlos sabia que não podia mais confiar. Não, Daniel, eu sou mais do que o que você quer que eu seja. Ele sentiu a força emanando do amuleto e, com um grito de indignação, lançou a luz sobre a versão sombria de si mesmo e sobre Daniel. O brilho tomou conta do espaço e ele pôde ver os rostos de suas memórias ao redor. Ana, Laura, até Pedro. É isso, nós somos mais do que as sombras. Somos a luz! Carlos exclamou. A energia explodiu e as paredes da sala começaram a desmoronar. Un eco de alivio pasó por él, en cuanto as sombras se disipaban de su visión. Y na mesma velocidad con que todo comenzó, las figuras de Ana y Laura aparecieron. «Carlos, você fez isso! Você quebró el ciclo!» Ana susurró, seus olhos radiantes. A conexión era instantánea, como si él siempre supiera ser que el enato de toda escuridón, la luz siempre existirá. Carlos sintió lágrimas escorrer en pela face, un misto de alegría y libertad. Mas ¿y Daniel? O que acontece com ele? Sua voz tremia. Ele precisa enfrentar suas próprias sombras agora, disse Laura, o olhar dela carregado de compaixão. Ele escolheu esse caminho, mas você não deve se deixar levar pela culpa. A sala se transformou, agora um espaço iluminado, vivificante. Cada sombra se desfez, e o silêncio trazia um conforto que há muito não sentia. Estamos a salvo, estamos juntos, disse Pedro, segurando a mão de Carlos, um sorriso verdadeiro em seu rosto. Sim, juntos, respondeu Carlos, e enquanto todos absorviam a nova realidade, percebeu que, embora as cicatrizes do passado estivessem lá, a verdadeira jornada apenas começava. Eles tinham o poder de moldar o futuro, um passo de cada vez. Mas uma pergunta pairava no ar. E se o passado voltar a nos assombrar? A dúvida passou por ele, mas logo se dissipou. A nova história estava na frente deles, as possibilidades se desdobrando como um horizonte a ser explorado. Enquanto se afastavam, Carlos sentiu uma onda de esperança. A luz estava dentro deles, guiando cada passo. A liberdade era apenas o começo. E aí, você que está lendo isso, precisa ficar por dentro de tudo que vem por aí. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhuma das próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora para dar aquele suporte ao algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente.